Revelado, o incrível processo transformador que cria produtos de couro de milhões. A pequena cidade de São Bento, no coração do Brasil, guardava segredos preciosos nas mãos de Joaquim, um artesão do couro de 45 anos. Com seu sorriso largo e mãos calejadas, ele moldava o couro como se estivesse lapidando sonhos. A oficina, agora empoeirada, já havia sido um refúgio de risos e histórias, onde a comunidade se reunia para admirar seu talento. Mas, com a modernização a passos largos, o que era uniforme e vibrante se tornará um eco distante, como uma canção esquecida. Joaquim se lembrava dos tempos gloriosos, quando as criações de sua família carregavam não só o peso do couro, mas a essência da tradição e do trabalho duro, passado de avô para pai, quem sabe um dia, para Lucas, seu filho que sonhava com um futuro diferente. Lucas, aos 20 anos, tinha outros planos. Seus olhos brilhavam ao falar sobre publicidade, mas Joaquim não conseguia deixar de sentir o peso da história familiar nos ombros do garoto. Era um conflito constante, um duelo entre o passado e o futuro, enquanto um sonhador desejava libertar-se da sombra do originário. A tensão em casa era palpável. Em uma dessas tardes carregadas, a cidade anunciou uma competição local de empreendedores. Joaquim sentiu um fio de esperança ressurgir em seu peito. Participar daquela competição poderia ser a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo que seu trabalho ainda tinha valor, e talvez até reacender a paixão de Lucas pela tradição. Enquanto isso, o jovem se vê dividido, lutando contra as expectativas do pai e a pressão de seguir seus próprios sonhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram, e Joaquim, imbuído do espírito do artesão, decidiu que precisava reinventar sua arte. A cada dia que entrava na oficina, ele se entregava ao ritual de moldar o couro, enquanto as lembranças de seu avô murmuravam em sua mente: o couro é a extensão da alma, Joaquim. Entre costuras e cortes, o homem e o material parecem uma melodia, dançando juntos em um balé de criatividade e inspiração. A preparação para a competição era intensa, mas a insegurança batia forte em seu peito. E se falhasse? E se Lucas não entendesse? Então, em um golpe do destino, a discussão entre pai e filho eclodiu em um grito tempestuoso. Lucas, devastado e transpiração misturando-se a lágrimas, revelou que se inscreveu na competição de forma independente, almejando mostrar ao pai que não precisava herdar a tradição para ser respeitado. Restava somente a dúvida, dois caminhos, duas visões, um mesmo desejo de validação. Joaquim, envolto em um mar de incertezas, sentiu que o que estava em jogo era mais do que uma competição, era seu legado, sua identidade, acima de tudo, o futuro de Lucas. Como eles enfrentariam tal teste? As respostas pareciam estar mais distantes do que nunca, enquanto o grande dia da competição se aproximava, carregando a promessa de mudanças nas vidas de ambos. O clima na pequena cidade de São Bento estava eletricamente tenso conforme o dia da competição se aproximava. Joaquim acordava antes do sol nascer, ansioso e com uma mistura de adrenalina e medo. Cada batida de seu coração parecia um lembrete do peso que havia em seus ombros. O brilho da manhã entrava pela janela da oficina, mas a luz não conseguia dissipar as nuvens que se formavam na sua mente. Naquela manhã, decidiu que deveria fazer algo especial. Pegou um pedaço de couro macio e começou a trabalhar um novo design, algo que refletisse ele mesmo e o que desejava passar para a comunidade. Ele não queria apenas competir, queria mostrar a todos que o que faz com amor ainda tinha valor. Sentia suas mãos se movendo com mais facilidade, como se o próprio couro quisesse se transformar em algo bonito. Lucas, por outro lado, se preparava de forma diferente. Ele estava no centro da cidade, cercado por amigos que apoiavam sua visão moderna. Eles seguiam de um lado para outro, rindo e rascunhando ideias em um bloco de notas.
O jovem acreditava que poderia impressionar a todos, com uma proposta arrojada que misturava design digital e elementos do artesanato tradicional. Ele adorava a ideia de romper barreiras, mas, no fundo, havia um vazio que não conseguia ignorar. Sentia-se perdido, como se estivesse buscando validação em um mundo que não entendia. Os dias que se passaram antes do grande evento foram angustiantes. Joaquim e Lucas trocavam olhares silenciosos, cada um preso em seus próprios pensamentos e anseios. Joaquim, lutando contra a ideia de perder seu filho para um mundo que não valorizava o que ele tinha feito por toda a vida. Lucas, jarro de ansiedade por querer transformar expectativas, mas sem saber como priorizar sua própria felicidade. Chegou o dia da competição. A praça estava lotada, cheia de rostos conhecidos e desconhecidos, todos esperando para ver o que os participantes apresentariam. O coração de Joaquim disparava enquanto ele organizava suas peças, cintos, carteiras e bolsas que eram pequenas obras de arte. Ele olhou para a multidão e viu os olhos admirados da vizinhança. Isso lhe deu coragem. Lucas, no entanto, estava em direção oposta. Sua inovação tecnológica, um aplicativo que trouxe à vida a essência do couro e do design, passou a ser um divisor de águas. Quando a apresentação começou, viu seu pai no canto da praça, as mãos trêmulas, e um pensamento atravessou sua mente: será que estou fazendo a coisa certa? Cada um deles subiu ao palco em momentos diferentes. Joaquim, com a voz embargada, falava sobre sua paixão e o legado de sua família, enquanto Lucas, com um sorriso radiante, falava sobre reinventar tradições. As palmas na plateia se misturaram ao murmúrio crescente. Uma chuva de emoções raiou no ar. Mas o que não podiam ver era a verdadeira batalha que estava acontecendo dentro deles. A plateia podia gostar de suas ideias, mas o que isso significaria para sua relação? Em um instante, enquanto Joaquim terminava sua apresentação, um barulho agudo cortou o ar. O painel que segurava os projetos de Lucas escorregou, e tudo começou a desmoronar. A tensão que parecia já insustentável estava prestes a atingir seu ápice. Joaquim, vendo aquilo, sentiu o coração parar. O improviso, a incerteza. Aquele momento poderia ser a chave ou a destruição de tudo que construíram. Como eles lidariam com este novo desvio inesperado na competição? A resposta estava prestes a se revelar em meio a uma multidão que torcia, admirava e, de repente, também se preocupava. O painel se despencou, e um silêncio glacial tomou conta da praça. Joaquim sentiu o estômago revirar. Um espírito de urgência tomou conta dele, e, antes que pudesse pensar duas vezes, saltou do seu lugar, atravessando a multidão. Os olhares preocupados se fixaram nele, mas tudo o que ouviu foram ecos de vozes, como se estivesse em um sonho. Ao se aproximar, viu Lucas em pé, paralisado, o rosto pálido e a expressão de desespero. As peças do seu projeto estavam espalhadas pelo chão, como se fossem fragmentos de sua própria identidade. Joaquim sentiu uma onda de compaixão misturada a uma fúria silenciosa. A competição era importante, mas nada se comparava ao bem-estar do filho. Lucas, ele gritou, tentando romper a névoa de incerteza sobre a cabeça do jovem. Venha, vamos arrumar isso juntos. Aqueles olhos, que antes brilhavam com a inovação, agora buscavam um pedaço de segurança em meio ao caos. Sem hesitar, Lucas seguiu o pai, que já se agachava para pegar um dos componentes quebrados. O toque do couro, de familiar e amoroso, trouxe de volta um lampejo de esperança ao garoto. Enquanto recolhiam os pedaços, Joaquim percebeu que a vida deles não era feita apenas de competição, mas de parceria. Olha, meu filho, disse ele, tentando reunir coragem para mostrar não apenas amor, mas também uma nova perspectiva. Todos nós enfrentamos quedas. O importante é como nos levantamos delas. Lucas parou, escutando as palavras do pai e puxando seu fôlego. Aquela frase soou como um mantra, um eco do que tinha vivido em sua infância. Você ainda acredita na tradição, não acredita? Ele perguntou, a voz quebrando um pouco. Sim, Joaquim respondeu, com um sorriso nostálgico. Mas quem disse que não podemos reinventar as tradições? Precisamos fazer isso juntos. O coração de Lucas pulsou.
Ele estava ali, de volta a um lugar que sempre significou segurança. Vamos misturar o novo com o antigo? O que você acha? Perguntou, um sorriso começando a formar-se em seus lábios. É exatamente isso que eu espero, meu filho. A tensão começou a dar lugar a um entendimento renovado, e a multidão ao redor começou a murmurar, curiosa com a cena. Eles rapidamente uniram aqueles fragmentos dispersos para criar uma nova proposta. Não era só sobre um aplicativo ou as criações de Joaquim agora. Era uma fusão vibrante da criatividade tradicional e da inovação moderna. Eles podiam sentir a energia crescendo enquanto trabalhavam juntos para dar vida a um novo conceito que representava ambos. Quando conseguiram finalizar a montagem, levantaram a cabeça para a plateia e viram olhares intrigados e encorajados. Joaquim trocou um olhar sincero com Lucas, e nesse instante, um novo vínculo parecia ter se firmado entre eles. Antes que pudessem respirar aliviados, a juíza do concurso, uma mulher de ar sério, se aproximou. Isso que vocês fizeram é realmente inovador, ela declarou, mas havia uma sombra em seu olhar. Entretanto, temos que ver como isso se traduz em um produto comercial viável. Joaquim e Lucas se entreolharam, um frio na barriga. O que isso significava exatamente? Naquele momento, entre a expectativa e a insegurança, uma pergunta pairou no ar. Seria aquela mudança que realmente precisavam, ou um passo a mais para uma nova frustração? O futuro da relação entre pai e filho estava prestes a se descrever sob a luz intensa da competição. O desfecho estava próximo, mas os desafios que viriam poderiam reverberar muito além da competição. O que realmente importava? Joaquim sentiu o suor escorrer pela testa. As palavras da juíza ecoavam em sua mente como um aviso. Um produto comercial viável. O que eles tinham em mãos poderia de fato ir além das suas expectativas, mas a pressão que se acumulava toda vez que pensava nisso fazia seu coração acelerar. Ele olhou para Lucas, que tinha os olhos fixos no chão, bem concentrado. Vamos pensar, meu filho, Joaquim disse, tentando manter a calma. Pode ser isso que precisamos para unir tradição e modernidade de um jeito que ninguém viu antes. Lucas levantou a cabeça, e seu olhar encontrou o do pai. Mas o que podemos fazer agora? O tempo é curto e eu não quero decepcionar você de novo. Ele falava com a vulnerabilidade de um jovem que acaba de se ferir, mas também com a determinação de alguém disposto a lutar. Joaquim se agachou, de modo que ficasse na altura do filho. Lucas, não se trata apenas de ganhar ou perder. O mais importante é que estamos fazendo isso juntos. E juntos, nós podemos achar uma solução que faça sentido. Um leve sorriso começou a se formar nos lábios de Lucas. Ele estava sentindo um lampejo da confiança que estava se indo. Então vamos começar a pensar em algo que mostre como nosso projeto combina tradição e inovação. Com disposição renovada, os dois começaram a discutir ideias, a ansiedade do espaço ao redor desaparecendo enquanto se imergiam em uma criatividade compartilhada. Joaquim sugeriu incorporar uma linha de produtos que usasse couro sustentável, algo que modernizaria a tradição familiar e ficaria alinhado com a consciência ambiental atual. Uma parceria com artesãos locais. Eles poderiam nos ajudar. Lucas exclamou, a chama da criatividade acesa em seu olhar. Assim, vamos manter a essência do que fazemos enquanto injetamos uma dose de inovação, mostrando que a tradição também pode evoluir. E foi assim que a dinâmica entre pai e filho voltou a ganhar vida. Eles se tornaram uma equipe, trocando ideias e rindo no meio da pressão, sentindo a energia da multidão ao redor crescer a cada rascunho que produziam. Quando tinham um esboço mais sólido, Joaquim ajeitou a postura e olhou em volta. A multidão que antes parecia distante agora estava ansiosa, observando cada movimento. Ele começou a sentir que o que estavam criando não era apenas um produto, mas uma mensagem, um manifesto que defendia a continuidade e a adaptação da tradição. Mas, assim que um brilho de esperança começou a surgir, a juíza se aproximou novamente, sua expressão séria e calculadora. Estou satisfeita pelo que vocês estão projetando, mas precisamos considerar as realidades do mercado. O que vocês têm aqui pode ser bonito, mas ainda falta uma conexão mais forte. Se não conseguirem isso, a ideia se perderá.
As palavras dela atingiram Joaquim como um balde de água fria. Eles estavam tão próximos, mas a sensação de insegurança voltou como um velho amigo indesejado. Será que conseguiram manter essa conexão? Havia tanta coisa em jogo. Ele percebeu que, dentro de si, uma nova pergunta começava a ressoar, uma semente de dúvida que germinava em meio à esperança. Conseguirão conectar de verdade o que era novo com o que sempre esteve ali? Com o olhar perdido, Joaquim sentiu a pressão aumentar. Seria possível transformar isso em algo palpável, um produto que deixasse a avaliação da juíza de queixo caído e o público em êxtase? Enquanto pensava nisso, um sussurro curioso se espalhou pela plateia, e Lucas notou. Pai, se ela estiver certa e se não conseguirmos conectar as ideias? Os desafios estavam apenas começando, e a tensão aumentava a cada segundo. Justamente quando eles achavam que estavam indo na direção certa, uma nova sombra lançava dúvidas sobre sua criação. O futuro que tanto desejavam poderia estar se desvanecendo diante deles. A competição não era apenas sobre vencer, mas sobre encontrar o caminho verdadeiro. O que será que se revelará na próxima etapa? Joaquim e Lucas estavam em um misto de emoções que fervilhava no ar. A urgência da situação exigia mais do que palavras de apoio, eles precisavam de um plano concreto. As ideias giravam como uma tempestade na mente de Joaquim. Ele virou-se para Lucas, os olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação. O que precisamos é de uma história, ele disse, a voz firme. Nossos produtos devem transmitir a jornada do que fazemos. Precisamos mostrar ao mundo a alma do nosso trabalho, a conexão com os artesãos e a sustentabilidade. Lucas, absorvendo cada palavra, começou a correr com a ideia. E se criássemos um documentário curto? Poderíamos filmar como cada peça é feita, com todo o carinho e tradição envolvidos. A ideia pairou no ar, como uma luz no fim de um túnel escuro. A adrenalina correu pelas veias de Joaquim. Sim. Uma jornada visual que mostre tudo. Mas, precisamos encontrar uma forma de unir isso à nossa apresentação. Não podemos só contar a história, temos que vendê-la. Enquanto a mente de Lucas trabalhava a 1000 por hora, ele fez uma pausa, pensativo. E se fossemos além? Poderíamos criar um espaço interativo onde as pessoas pudessem experimentar. Vivenciar, não apenas observar. Assim, elas sentirão a conexão que queremos transmitir. A ideia de Lucas foi como música para os ouvidos de Joaquim. Ele visualizou a cena, uma bancada com amostras de couro, as pessoas tocando, sentindo a textura. Exatamente! Vamos fazer com que as pessoas toquem a tradição. Elas precisam ver como tudo isso se conecta. No entanto, a realidade os trazia de volta ao chão. O tempo era curto. Joaquim olhou ao redor e percebia que a ansiedade da plateia, antes ausente, começava a tomar forma. As cabeças se moviam, sussurros aumentavam. A juíza os observava, avaliando cada movimento, cada troca de ideia. O coração de Joaquim disparou novamente. Lucas, ele disse, com um olhar sério, nós temos que trabalhar mais rápido, mas de forma focada. O que será o primeiro passo? Lucas respirou fundo, focando. Vamos começar a traçar a história. Precisamos de um roteiro, algo que ressoe emocionalmente. Nossos produtos são mais do que couro. Eles são herança, amor, esforço. Enquanto eles falavam, a ideia de contar uma história poderosa começava a se concretizar. O estúdio de design em que se encontravam agora parecia um refúgio de sonhos, a energia vibrante ao redor deles. Juntos, começaram a rabiscar ideias, desenhar um esboço de roteiro. As risadas e a paixão pela tradição começaram a fluir novamente, até que um sinal agudo cortou o clima. A juíza levantou a mão, pedindo atenção. Meninos, estou vendo a energia que vocês estão colocando nisso, mas quero saber, como vocês planejam comunicar essa conexão de forma que o público não só veja, mas sinta? Joaquim olhou fixamente para ela, a pressão aumentando em seus ombros. Aquela questão disparou um verdadeiro incêndio dentro dele. O que realmente havia de especial na história deles? Conectar os pontos parecia mais distante do que nunca.
Precisamos abordar o impacto real que nossa produção traz à comunidade, Lucas disse de repente, superando a nervosidade. E como cada compra ajuda a preservar um modo de vida. Joaquim sorriu, sentindo orgulho do filho. E se fizermos um concurso? Vamos convidar a comunidade a enviar histórias de como nossos produtos impactaram suas vidas. Isso ficará no coração de todos. Enquanto os dois fervilhavam de ideias, uma nova sombra pairava sobre Joaquim. Ele se questionava, estariam prontos para o que estava por vir? Agora, com a pressão aumentando e a juíza fazendo perguntas incisivas, o momento da verdade se aproximava. Pai, e se a gente não conseguir passar tudo isso para a apresentação? O silêncio seguinte foi ensurdecedor. Joaquim sabia que, por trás da ansiedade de Lucas, havia uma verdade: eles precisavam não só de um produto, mas de um elo genuíno com o público. Ele respirou fundo, segurando a mão do filho. Então nós lutaremos juntos por isso. E se o momento chegar, vamos estar prontos para brilhar. O chamado de um apresentador no palco interrompeu o pensamento de Joaquim. A competição estava prestes a começar, e a pergunta ecoava em sua mente: conseguirão fazer a conexão que a juíza exigia antes que fosse tarde demais? Joaquim sentiu seu coração acelerar ao escutar o nome da sua equipe sendo chamado. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele olhou para Lucas, que parecia absorver a tensão do momento, mas também tinha um brilho iluminando seus olhos. Era o momento pelo qual haviam se preparado com tanto esforço. Avançaram para o palco. A plateia estava repleta de rostos curiosos, muitos deles consumidores, outros em busca de novas oportunidades. O som da respiração de Joaquim se misturava aos murmúrios da multidão, e ele sabia que cada segundo contava. Boa tarde a todos! Joaquim começou com uma voz firme, projetando confiança. Hoje, não estamos aqui apenas para mostrar nossos produtos. Estamos aqui para contar uma história, a história de cada peça de couro que fazemos, e do impacto que isso tem nas vidas das pessoas que a produzem. Lucas se posicionou ao lado do pai, mal conseguindo conter a empolgação. Nós vamos levá-los por uma jornada, ele acrescentou, onde cada costura, cada detalhe é um pedaço da cultura e da tradição do nosso povo. Os olhares se fixaram neles, e a tensão no ar parecia palpável. A juíza observava atentamente, sem esboçar nenhuma emoção, apenas um leve movimento de caneta em seu bloco. Joaquim sentiu um frio na barriga, mas manteve o foco. Se você comprar nossos produtos, Joaquim continuou, não está apenas adquirindo um item. Está apoiando a preservação de um modo de vida, a continuidade de uma herança que precisa ser contada. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem. Foi então que Lucas, com entusiasmo juvenil, deu um passo à frente. Além disso, queremos ouvir vocês. Por isso, vamos lançar um concurso onde vocês podem compartilhar como nossos produtos impactaram suas vidas. As histórias mais tocantes serão destacadas em nosso próximo projeto. Aplaudidos, os dois sentiram a energia da plateia mudar. 3 cabeças se inclinaram para frente, e algumas mãos se levantaram para fazer perguntas. Ajuizados pela urgência do momento, Joaquim e Lucas responderam com sinceridade, conectando-se em um nível mais profundo com o público. O tempo parecia voar. A cada nova mente aberta, seu nervosismo se dissipa mais um pouco, tomados pelo desejo de compartilhar o que amavam. Eles falaram sobre os artesãos, as comunidades que dependiam desse ofício, e até mesmo sobre algumas histórias de desafios superados. Mas então, no meio da apresentação, Joaquim percebeu um homem na plateia. Ele estava com a expressão fechada, um olhar cético. Isso o incomodou. Joaquim sabia que cada um na sala tinha suas próprias experiências, suas próprias vivências, e que ele precisava disso para conquistar realmente o público. O homem cruzou os braços, como se aguardasse a melhor oportunidade para desconstruí-los. Isso tudo é lindo, interveio ele, quebrando o clima, mas como posso ter certeza de que vocês não só estão aqui por causa do lucro? E se for apenas mais uma fachada de marketing? As palavras duras caíram como pesos no clima leve que havia sido construído. Joaquim engoliu em seco. Era uma pergunta válida.
Ele olhou para Lucas, e sem hesitar, respondeu, essa é uma excelente pergunta. O que queremos mostrar é que nosso trabalho é sobre mais do que vender produtos. Nossa missão é apoiar os artesãos e suas famílias. Cada compra conta uma nova história. Houve murmúrios, mas Joaquim sentiu que seus argumentos ainda não eram suficientes. O homem parecia inabalável. A juíza o observava, e a expressão dela era indecifrável. Joaquim sabia que aquele era um momento crucial. Precisava levar a conversa a um lugar mais profundo. Inspirado, ele se lembrou de uma história de um dos artesãos com quem trabalhava. Deixe-me lhe contar sobre Maria, disse ele. Uma mãe de 3 filhos que, com o que ganha, consegue educar suas crianças, dar-lhes um futuro. Ela me disse uma vez que cada peça que faz é como um sonho moldado em couro. A seguir, a magia começou a acontecer. Giros de cabeças, expressões de empatia. A plateia se conectava ainda mais. Joaquim queria que todos sentissem o que sentiu quando ouviu a história de Maria. A ele, isso significava tudo. E quando ele terminou, por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Então, aplausos tímidos começaram a surgir, crescendo em intensidade. Lucas e Joaquim trocaram olhares cheios de esperança. Mas o homem continuava sério. E a juíza, mesmo após os aplausos, levantou uma sobrancelha, parecendo insatisfeita. A pressão aumentava de novo, e Joaquim sentiu que a rodada final de perguntas estava prestes a ocorrer. Seria aquele o momento em que tudo poderia se transformar ou desmoronar de vez. Ele olhou uma última vez para Lucas, enquanto sentia a mão do filho apertar a sua, pensou, tudo estava prestes a mudar, mas como? Estamos prontos para lutar. E a nossa luta está apenas começando. A plateia estava em expectativa, um misto de apreensão e esperança pairando no ar. Joaquim sentiu que aquele era um divisor de águas. Todos estavam prontos para ouvir mais. Ele respirou fundo e decidiu que não poderia se deixar levar pela pressão. Agora era o momento de mostrar seu verdadeiro propósito. Eu quero falar mais sobre Maria, começava Joaquim enquanto olhava nos olhos da plateia, buscando conexão. Ela não é apenas uma artesã, ela é a força de sua comunidade. Através do nosso projeto, estamos ajudando a garantir que histórias como a dela sejam contadas e celebradas. Mas antes que pudesse continuar, o homem cético interrompeu novamente, elevando a voz. E o que acontece quando não há vendas? Como vocês farão para sustentar isso? A paixão é ótima, mas precisa de dinheiro. As palavras do homem cortaram o ambiente como uma faca. O que deveria ser uma apresentação inspiradora tornou-se uma luta declarada. Joaquim sentiu sua confiança balançar, mas também uma onda de determinação começou a se formar dentro dele. Eu nunca vou negar que precisamos de dinheiro, disse ele, firme. Mas o que estamos construindo é muito mais do que uma simples transação financeira. Cada peça que vendemos representa sonhos e esperanças. Nos apoiamos em um modelo de negócios que reinveste nos artesãos, permitindo que eles cresçam junto com a nossa marca. A plateia começou a murmurar entre si, algumas cabeças acenando em concordância enquanto outras pareciam ainda incertas. Lucas, percebendo que o pai precisava de um apoio extra, decidiu entrar no jogo. O trabalho que realizamos não é apenas sobre lucro, mas sobre legado, ele disse, transmitindo sua autenticidade. Nós estamos criando um ciclo virtuoso. Ao entender o impacto econômico nas vidas que tocamos, podemos criar um futuro sustentável para todos. Joaquim observou as reações dos presentes, alguns com semblantes mais macios, outros ainda céticos. Ele sentiu que havia algo ali, algo que poderia conectar ainda mais com a audiência. Ele decidiu abrir seu coração. Estou aqui porque também sou um filho de artesão, revelou Joaquim, em uma voz emocionada. Meu pai foi um trabalhador do couro, e o que eu aprendi dele foi que cada costura carrega uma história, uma batalha. Meu sonho sempre foi honrar essa tradição. É por isso que eu levo isso tão a sério. O silêncio era palpável, os rostos na plateia pareciam refletir uma nova compreensão. Joaquim percebeu que tinha tocado um ponto sensível. E não era apenas sobre os produtos, mas sobre identidade e pertencimento.
Porém, mesmo com o clima mudando, a juíza ainda observava atentamente, ávida por respostas. Ela balançou a cabeça, demonstrando que ainda não estava totalmente convencida. O homem cético igualmente perscrutava essa nova fase da apresentação, como se procurasse uma falha na defesa. A tensão continuava, mas Joaquim decidiu não recuar. Se nós queremos transformar vidas, precisamos que todos compreendam que há um custo emocional envolvido. Não é só produto, é paixão, é luta e é sobre ser parte de algo maior. Lucas olhou para o pai com aprovação. Sabia que a mensagem estava sendo transmitida, mas a batalha ainda não tinha terminado. E, de repente, a ideia de um futuro mais vibrante acendeu uma fé renovada dentro dele. Vamos criar uma nova cultura, Lucas disse com fervor. Vamos juntos fazer isso acontecer. A nossa marca será a voz dos que muitas vezes não são ouvidos, e queremos que vocês façam parte disso. No momento seguinte, as mãos começaram a se levantar novamente, desta vez, não apenas para fazer perguntas, mas para compartilhar suas próprias histórias. A plateia começou a se aquecer, e Joaquim podia sentir a energia mudando. Olhava para o homem cético agora com uma expressão menos desafiadora. Mas em meio a esse movimento de conexão, uma pergunta inquietante ecoou na cabeça de Joaquim. Ele sabia que, mesmo que conquistasse a plateia, ainda restava uma última barreira a ser ultrapassada. Seria suficiente? Poderia realmente impactar a vida de Maria e de muitos outros como ela, ou ele estava se colocando em um caminho traiçoeiro, desapegado da própria realidade? As dúvidas em sua mente pulsavam, e Joaquim sentiu um medo sutil tomar conta. O futuro que ele desejava era palpável, mas a realidade poderia se mostrar muito mais dura do que ele imaginava. E se a rejeição disse a verdade que ainda não conseguimos ver? Sua mente questionava enquanto os aplausos chamavam sua atenção. A jornada estava longe de terminar, e o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que viria a seguir? Como ele poderia enfrentar essa incerteza? Joaquim respirou fundo e, com o coração acelerado, olhou para a plateia novamente. Era hora de impulsionar a conexão que havia surgido, mas as incertezas ainda dançavam na sua mente. Como poderia transformar esse momento em algo duradouro? Não se trata apenas de vendas, ele começou, sua voz mais firme. Se tratamos de pessoas, de artistas como a Maria, a história dela precisa ir além do simples valor monetário. As palavras brotavam cheias de emoção. Joaquim falava não apenas com a mente, mas com o coração. Todo dia, a Maria levanta cedo, coloca suas mãos na argila e molda algo lindo. Cada peça que ela cria é uma extensão dela mesma, de suas esperanças e de suas lutas. Não é só um trabalho, é uma expressão. Ele gesticulava, levantando os braços como se quisesse abraçar a audiência inteira. As reações eram visíveis, algumas pessoas enxugavam uma lágrima, outras sorriam, enquanto todos pareciam refletir sobre a sua ligação com suas próprias histórias. Joaquim sentia que estava enganado. A plateia não era um mar de céticos. Eram pessoas comuns, lutadoras, como ele e Maria. Imagine o que acontecerá quando Maria puder usar essa arte para alimentar sua família. Quando os filhos dela crescerem vendo que o sacrifício valeu a pena. Isso é o que queremos. Construir um futuro onde cada produção artesanal representa não só um produto, mas uma sobrevivência, uma vida melhor. A interrupção do homem cético parecia um eco distante, enquanto a plateia começava a reagir positivamente, acenando como se dissessem sim com mais do que apenas suas cabeças. Aproveitando o momento, Joaquim prosseguiu, este projeto é uma teia, cada um de vocês representa um fio que pode se entrelaçar. Vamos juntos unir forças e criar uma rede de apoio. Lucas, ao lado do pai, sentia o calor da conexão. Ele sabia que isso não era apenas sobre números ou vendas, era sobre corações e almas. Ele se virou para Joaquim e, com um brilho nos olhos, disse, vamos permitir que a Maria e outros como ela contem suas histórias. Vamos nos certificar que a força dela não se perca, que a luta dela seja notada e respeitada. As palmas retornaram, mais altas agora, como uma onda ampliada. Joaquim ficou atordoado ao notar o calor da plateia a seu favor. Ele sentiu que as pessoas queriam mais do que uma venda,
Elas desejavam fazer parte de um movimento. Mas, em meio aos aplausos, a juíza se levantou e pediu a palavra. O silêncio se instalou novamente. Granizo de dúvidas invadiu a mente de Joaquim. O olhar dela parecia implacável, mas da mesma forma carregava um peso de responsabilidade. O que ela diria? Quais eram suas intenções? Eu entendo o valor emocional dessa proposta, disse a juíza, sua voz clara na sala. Mas eu gostaria de saber como vocês planejam garantir que isso não seja apenas uma ideia bonita? Como podemos ter certeza de que as histórias que estão sendo contadas persistirão e não desaparecerão nas sombras de um sonho não cumprido? O questionamento era direto, como um golpe na barriga. Joaquim sentiu seu peito apertar, a pressão rapidamente retornava. O futuro que ele tanto almejava poderia estar prestes a escorregar entre seus dedos. É uma pergunta válida, Joaquim começou a responder, mas a dúvida já estava lá, como uma nuvem escura pairando sobre a sala. E, à medida que ele falava, seus pensamentos corriam. Ele precisava de uma resposta convincente. Precisava mostrar que o sonho poderia ser real. A plateia não apenas observava, mas sim estava presa ao próximo movimento. As expectativas eram palpáveis. Como Joaquim conseguiria responder, e mais importante, como isso impactaria o destino de tantas vidas? Uma única resposta poderia moldar não apenas a sua própria jornada, mas também a esperança de todos os que aguardavam por uma chance de brilhar. Joaquim respirou fundo e olhou em volta. O peso do olhar da juíza era esmagador, como se ela fosse o espectro de todas as dúvidas que ele já carregara. A plateia estava atenta, mas ele já podia imaginar as chamas das incertezas começando a queimar suas esperanças. Ele precisava de um plano, mas, mais importante, precisava de fé. Fé na Maria, fé nas histórias, e acima de tudo, fé em sua própria capacidade de transformar aquele momento em algo verdadeiro. Precisamos de um compromisso real, começou Joaquim, decidido. Estamos prontos para criar uma plataforma sólida. Não apenas um espaço de venda, mas um verdadeiro lar para as histórias dessas artistas, onde as histórias de vida não se percam entre números. Daremos treinamento, vamos promover cursos, criar um suporte que vá além de um simples empurrão na hora da venda. Ele sentia a energia da sala mudar. As cabeças estavam acenando lentamente, indicando que as pessoas estavam começando a entender. Estamos pensando em um site que se conecte diretamente com os consumidores. Um lugar onde cada peça tenha sua história viva, um canto onde as pessoas possam conhecer a Maria, falar com ela e, quem sabe, até mesmo visitar seu ateliê. Assim, as histórias reais estão presentes, mantendo viva a memória do esforço dela. A plateia começou a murmurá-lo, algumas pessoas trocaram olhares de esperança. Era o que eles queriam ouvir, não apenas um sonho, mas um plano. A juíza, no entanto, ainda era um mistério. Suas sobrancelhas estavam franzidas, mas Joaquim via um leve brilhar nos olhos dela. E se o apoio de vocês for questionado? O que fará com que as pessoas sintam que estão realmente fazendo a diferença? Joaquim inclinou-se para a frente, seu coração pulsando na direção dela. As pessoas precisam ver o impacto de suas ações. Por isso, vamos criar um local de diálogo, de transparência. Relatórios frequentes, depoimentos de quem foi ajudado. Vamos aplicar um sistema de feedback cada passo que dermos será livre de qualquer mistério. Nessa jornada, seremos todos iguais, todos parte da mesma história. Seu corpo inteiro estava aquecido, aquela palavra igualdade coava em vários corações ali presentes. Ele viu Lucas sorrir, seu entusiasmo irrompendo como um sol radiante. Vamos garantir que as vozes de cada artista sejam ouvidas. Teremos um canal onde nossos apoiadores poderão acompanhar o crescimento e as dificuldades que enfrentamos. Aqui, não haverá espaço para deixar histórias para trás, continuou. Aplausos começaram a ecoar lentamente, dessa vez, não havia dúvida. A plateia se levantou, aplaudindo com mais fervor, como se estivessem celebrando uma nova esperança. Mas Joaquim sabia que tinha apenas começado. Ele se virou novamente para a juíza, agora mais confiante. Estamos prontos para fazer o que for necessário para que isso funcione.
Não queremos apenas batalhar por cada venda, queremos lutar por cada vida. Um sorriso tímido começou a aparecer no rosto da juíza, mas, antes que ele pudesse saborear aquele momento, ela disparou outra pergunta crucial: e se a própria Maria não se sentir à vontade em compartilhar sua luta? O que farão então? Joaquim parou. Aquela era uma pergunta difícil, uma que ele não esperava. Ele podia sentir o chão estremecer sob seus pés. E agora, enquanto todos observavam, ele precisaria mostrar que a verdadeira conexão vinha da vulnerabilidade. As palavras vieram com um tremor na voz, mas era uma voz de verdade. É um risco que precisamos correr. O que fazemos, as histórias que contamos, devem começar com cada artista se sentindo segura e apoiada. Se Maria não quiser compartilhar sua história, respeitaremos. Mas vamos trabalhar com ela para que, um dia, ela se sinta pronta. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Mas com amor e respeito, as barreiras podem cair. O silêncio foi profundo e intenso. Joaquim sabia que aquele poderia ser o momento em que tudo mudaria. Mas a resposta da juíza ainda pairava no ar como um mistério. Ele estava prestes a descobrir se havia realmente criado um espaço digno de todas as histórias que desejava contar. A tensão era palpável, e ao fundo, as respirações se tornaram mais rápidas, todas esperando o próximo passo. O que viria a seguir? O duelo entre a paixão e a incerteza começava a tomar forma. E Joaquim estava prestes a entrar na batalha mais decisiva de sua vida. O sol estava se pondo atrás da praça de São Bento, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto o clima da competição se transformava em um misto de ansiedade e esperança. Joaquim sentia o peso da responsabilidade nas costas. Mencionar Maria e sua história foi um ato de coragem, e agora ele precisava segurar essa onda de sinceridade e empatia e a levar para o próximo nível. A juíza, com uma expressão séria, parecia ponderar. O coração de Joaquim batia com força e, em um instante, a tensão se quebrou. Essa, eu reconheço, é a essência de seu projeto. Mas, como garantir que a dor e a luta das pessoas como a Maria não sejam apenas uma narrativa, mas algo que realmente transforme vidas? Joaquim respirou fundo, sentindo que a conexão que havia criado ali era mais importante do que qualquer resposta pronta. Eu quero que todos saibam que nossa missão vai além de vender produtos. Estamos aqui para gerar mudanças reais. Para isso, criaremos um espaço para que cada artista possa expressar suas dificuldades e vitórias, fazendo com que essas histórias inspirem conexão e ação. Ele sentia a plateia envolvida, e ao olhar para Lucas, percebeu um brilho de esperança nos olhos do filho. Joaquim sabia que estava colocando em jogo não só suas criações, mas a própria relação com Lucas. Apoiamos Maria e outras artistas, mas também nos incentivamos a crescer. Com cada venda, um percentual retornará diretamente para as comunidades. Assim poderemos garantir que suas histórias sejam contadas, respeitadas e, acima de tudo, preservadas. As palavras de Joaquim, fervorosas e sinceras, começaram a reverberar entre os presentes, misturando-se aos sussurros que agora se tornavam murmúrios de aprovação. Vamos criar um sistema onde cada um de vocês possa ver o impacto de seu apoio. Relatórios transparentes e um canal onde podemos treinar e capacitar as mulheres e os homens que fazem parte desse projeto. A juíza começou a suavizar sua expressão, enquanto um murmúrio de entusiasmo crescia na plateia. Lucas, sentindo a energia, decidiu intervir. E além de tudo isso, faremos vídeos curtos documentando o dia a dia dessas artistas. Assim, todos poderão enxergar a humanidade por trás de nossa produção. Não queremos ser apenas uma marca, mas uma comunidade forte e unida. O sol agora se escondia completamente, enchendo o céu de um brilho esmaecido, mas a luz no coração de Joaquim estava mais viva do que nunca. Ele pôde perceber os olhares de apoio de amigos e vizinhos, sentindo que cada um deles estava torcendo por eles. Convidamos vocês a se juntarem ao nosso movimento e não apenas a consumirem, mas a se tornarem parte de algo transformador, Joaquim finalizou, sua voz carregada de emoção. Ele olhou diretamente para a juíza, buscando seu olhar, enquanto sentia que poderiam realmente fazer a diferença. Um silêncio pesado tomou conta do lugar, mas, dessa vez,
era um silêncio carregado de expectativa. As cabeças na plateia se inclinavam em concordância, algumas lágrimas de emoção escorriam pelo rosto de quem escutava a mensagem. Joaquim sentia que, mesmo com dúvidas pairando, havia conseguido transmitir a importância desse trabalho. A juíza, agora mais suave, levantou a mão para quebrar a tensão. Se realmente conseguirem transformar essas palavras em ações palpáveis, estarei pronta para apoiá-los. Essa proposta é, sem dúvida, impactante, e eu gostaria de vê-la prosperar. O que eu preciso saber é... A pausa era elétrica. Como vocês planejam realizar tudo isso dentro de um mercado tão competitivo? Joaquim sorriu, uma confiança renovada florescendo dentro dele. Vamos criar um cronograma de ação. Cada mês, teremos uma nova coleção ligada a histórias reais, além de um acompanhamento constante em nossas redes sociais. Assim, daremos visibilidade a cada artista, compartilhando depoimentos e mantendo essa relação próxima e transparente. Lucas, sentindo a emoção pulsar, somou, e também pretendemos buscar parcerias com ONGs e instituições que têm propósito semelhante. Com elas, vamos reforçar nossa presença em eventos e feiras para mostrar a força das nossas histórias. Nossa marca não será apenas nossa, será um grito coletivo de superação e sucesso que, juntos, alcançaremos. As palavras de Lucas trouxeram vibrações positivas, e aplausos começaram a ecoar, não só de apoio, mas de emoção crua. A juíza não conseguia esconder o sorriso que agora se formava em seu rosto. Diante daquele momento, Joaquim percebeu que não estava apenas competindo por um prêmio, mas criando algo muito maior, uma ponte entre seu passado, as gerações futuras e pessoas que aguardavam oportunidades. Ele fez uma pausa, respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, agradeceu a todos. Nosso sonho é não só manter viva a tradição, mas dar vida nova a ela, combinando amor, respeito e inovação. Maria, e tantas outras mulheres e homens incríveis do nosso Brasil, precisam de uma plataforma para que suas vozes sejam ouvidas. Aquela mensagem de esperança ecoou na praça, onde o brilho do futuro agora parecia alcançável. A competição de São Bento não andava apenas sobre couro e produtos, andava sobre vida, conexão, transformação. Joaquim segurou a mão de Lucas e juntos sentiram que, independente do resultado, já haviam vencido em uma batalha muito maior. A batalha da compreensão, forças reunidas e o desejo de um futuro resplandecente. E assim, sob a luz da praça e com corações cheios, prontos para um novo amanhecer, Joaquim e Lucas se uniram mais do que nunca, prontos para descobrir e criar o que estava por vir. E você, que acompanhou essa história até aqui, está pronto para viver a sua própria transformação? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem inspiradora. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. É a hora de fazer a diferença.